No coração da França medieval, existia um convento escondido entre florestas e colinas, conhecido apenas como Saint-Lumer. Era um lugar de silêncio e fé, onde freiras passavam os dias em oração e penitência. Mas entre elas havia uma mulher diferente, chamada Héloïse de Montclair. Diziam que ela via o que ninguém mais via, e foi essa visão que a levaria ao fogo e à eternidade. Héloïse nasceu em 1298, filha de um ferreiro e de uma costureira. Desde criança, dizia ouvir o som de sinos mesmo quando a igreja estava em silêncio. Acreditavam que era apenas imaginação de menina. Mas, aos 12 anos, enquanto ajudava o pai na forja, ela viu algo que mudaria sua vida. Entre as brasas ardentes, o fogo tomou forma humana, e um rosto se desenhou diante dela. Ela desmaiou. Quando acordou, contou ao padre da vila que havia visto o rosto de Cristo no fogo. O padre, assustado, mandou enviá-la ao convento, onde Deus poderia cuidar do que ela dizia ver. No convento Saint-Lumer, Héloïse passou a ser tratada com respeito e desconfiança. Era dócil, inteligente e piedosa. Passava horas olhando para as velas do altar, como se buscasse algo nelas. Certa noite, enquanto as freiras dormiam, ela acordou com o som de passos. Ao olhar pela janela, viu o jardim coberto por uma luz dourada e, no centro, uma chama suspensa no ar. Caminhou até ela e ouviu uma voz. Quando o fogo falar, o mundo vai ouvir. Desde aquele dia, a chama nunca mais a deixou em paz. Meses depois, o convento foi assolado por uma seca terrível. O poço secou e o jardim murchou. As freiras começaram a adoecer. Então, Héloïse fez algo impensável. Entrou na capela, acendeu uma única vela e rezou. As testemunhas dizem que, naquele momento, o fogo se multiplicou em dezenas de pequenas chamas que flutuavam sobre o altar. No dia seguinte, começou a chover, e a água jorrou do poço novamente. Para o povo, era um milagre. Para a igreja, era um problema. A fama de Héloïse se espalhou. Peregrinos vinham de longe para vê-la rezar. Muitos diziam que o fogo em suas mãos mudava de cor. Outros afirmavam que, ao encarar a chama, viam rostos de santos e anjos. O bispo de Avignon, ao saber do caso, enviou mensageiros ao convento. Pouco tempo depois, o inquisidor Bernard de Rouen foi enviado para investigar. Ele acreditava que o diabo podia se esconder até mesmo nas coisas mais puras. Chegou ao convento acompanhado de guardas e pediu que Héloïse mostrasse seu dom. Ela acendeu uma vela. O inquisidor zombou. "É apenas fogo", disse. E ela respondeu: "É apenas fogo até o momento em que você o escuta." Então, as chamas cresceram sozinhas e se uniram em uma única labareda azul. Dentro dela, uma figura apareceu, um rosto sereno, envolto em luz. As freiras caíram de joelhos. O inquisidor, pálido, gritou que era bruxaria, mandou apagar as velas e prender a freira. Trancada por dias, Héloïse cantava hinos que ninguém conhecia. As freiras mais jovens diziam que as paredes brilhavam à noite, como se o fogo respirasse nelas. Quando o inquisidor voltou para interrogá-la, perguntou se ela havia feito pacto com o demônio. Ela respondeu: "Eu não fiz pacto com o inferno, apenas vi Deus onde vocês veem medo." Essas palavras foram sua sentença. O tribunal a condenou à fogueira por blasfêmia. O povo chorou, mas o inquisidor chamou aquilo de ato de purificação. Na manhã da execução, o céu amanheceu avermelhado. O vento trazia cheiro de chuva, mas o calor era sufocante. Héloïse foi levada até a praça principal de Montclair. Milhares de pessoas assistiam em silêncio. Quando subiu a estaca, olhou para o inquisidor e disse: "Você pode acender o fogo, mas não pode mandá-lo me odiar."
O fogo girava, mudava de cor, do vermelho ao dourado, do dourado ao azul. O vento rugia. Então, um som ecoou, semelhante a um trovão. O rosto de Cristo apareceu novamente nas chamas, agora diante de todos. O inquisidor tentou falar, mas as palavras não saíram. Caiu de joelhos, tremendo. Heloíse ergueu os braços e gritou: Deus está nas chamas, não no medo! E naquele instante o fogo explodiu em luz. Quando a claridade se dissipou, o cadafalso estava vazio. Apenas cinzas, lenha queimada e uma cruz intacta. Ninguém jamais encontrou o corpo. O inquisidor fugiu da cidade e foi encontrado morto dias depois com as mãos queimadas, embora nunca tivesse tocado o fogo. Os anos se passaram. O convento foi abandonado, mas viajantes começaram a relatar que, nas ruínas de Saint-Lumer, luzes azuis apareciam à noite. Monges que visitaram o local disseram ouvir cantos em latim vindos do altar destruído, e uma inscrição foi descoberta gravada em pedra: quando o fogo falar, o mundo vai ouvir. Em 1889, escavações encontraram restos de manuscritos queimados sob a antiga capela. Neles, havia descrições detalhadas de uma mulher que viu Deus dentro das chamas e foi levada pelo fogo. O Vaticano classificou os documentos como apócrifos e os arquivou sem tradução. Hoje, ninguém sabe ao certo se Heloíse foi santa, profetisa ou apenas uma mulher com fé demais para o seu tempo. Mas há quem diga que em noites de tempestade, quando o fogo de uma vela vacila e muda de cor, é o olhar dela, atravessando os séculos, lembrando ao mundo que o fogo, quando fala, não queima, ilumina.